Hoje é o Dia Mundial do Alzheimer. É o Dia Nacional da Conscientização dessa doença. Alzheimer é uma doença que atinge o sistema nervoso e é caracterizada pela morte dos neurônios, as células do cérebro, tá? O transtorno é mais frequente em idosos e tem relação com fatores genéticos. E por não ter cura, diagnosticar a condição em seus primeiros estágios é importante para que você dê qualidade de vida ao paciente. Segundo o Ministério da Saúde, a doença atinge mais de 1 milhão de brasileiros. Sobre o assunto, eu já vou conversar com o neurologista Breno Barbosa. Ele é médico do Hospital das Clínicas aqui de Pernambuco. Doutor Breno, boa tarde. Boa tarde, Cardinal. Doutor Breno, muita gente fala assim, não, essa doença é para pessoa mais idosa, mas tem casos também de pessoas mais jovens, né? Sem dúvida. Como você falou, a maior prevalência é nos indivíduos muito idosos, após os 65, 75 ou 80. Mas naqueles casos de herança familiar, quando tem um fator genético, pode acontecer também o início precoce, quando ela vem antes dos 65. E quais seriam, doutor Breno, os sinais iniciais dessa doença, hein? Cardinal, o mais comum é que o Alzheimer apareça como uma perda de memória para os fatos recentes. Isso vai se tornando crescente, né, com o passar dos meses e dos anos. Mas ela também provoca dificuldades de comunicação, dificuldades de planejamento. Esse idoso pode se perder por dificuldades de se localizar e também alterações no comportamento, com sintomas que lembram uma ansiedade ou depressão. A pessoa, por exemplo, chegou lá pelos 50 anos, aí sabe que tem um avô que teve Alzheimer, o próprio pai, né? Deve, pela questão genética, fazer o exame, e esse exame detecta que se ele tem essa possibilidade ou se já está com Alzheimer? A maioria dos casos da doença de Alzheimer, eles são esporádicos, ou seja, eles não têm qualquer relação com a genética, tá? Isso é importante que fique claro. Nos casos onde tem um forte histórico familiar, mesmo assim, Cardinal, não existe a recomendação de fazer o teste genético antes da hora, até porque é uma doença que, infelizmente, ainda não dispomos da cura, né? Então, o que a pessoa tem que fazer é se proteger e prevenir. E existem, sim, várias medidas preventivas. E quais seriam essas medidas preventivas, doutor Breno? Hoje nós sabemos que cerca de 40% dos casos de demência, e o Alzheimer é a demência mais comum, eles seriam prevenidos se a gente tivesse melhores índices de educação da população, melhores fatores socioeconômicos, cuidado da pressão, cuidado do diabetes, cessar o tabagismo, combater o sedentarismo, né? Então, esses são alguns dos fatores que a gente podia cuidar melhor para ter menos Alzheimer na nossa população. Bom, pelo que o senhor acaba de dizer, né, as dicas para cuidar da saúde, né, da nossa saúde, são as dicas para se prevenir do Alzheimer. São quase dicas para se prevenir algum problema do seu coração, né, diabetes, né, doutor Breno? Perfeito. Hoje, a saúde cardiovascular, que é isso que a gente está tratando aqui, ela previne a maior parte dos problemas de saúde da população, né? E na neurologia não é diferente. Então, o cérebro, ele é movido a oxigênio e a circulação. Então, cuidar muito bem da nossa circulação favorece a saúde cerebral e, caso a demência venha a surgir, ela teria que vir muitos anos depois. Então, hoje é a medida mais eficaz. Bom, e no caso da família, né, como que vai tratar, vai se comportar com um paciente de Alzheimer, hein, doutor Breno? Cardinal, essa é uma situação muito séria, muito delicada, né? A gente que trabalha na área sabe do sofrimento, tanto do paciente quanto da família, porque essa é uma doença que desgasta todos. Então é importante que a família busque ajuda, então logo tenha percebido esses sinais diferentes que eu falei, e essa família precisa se cuidar também, né? Então é importante que o cuidador principal, geralmente quem convive mais de perto, tenha algum tipo de atenção e cuide muito bem da sua saúde mental. Doutor Breno, muito obrigado aí pelas explicações, viu? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado.